eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Eu sou o Dr. Thiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar, muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem desde o início da sua jornada um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria, vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama, economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Mais um episódio sensacional e desde já, agradecer a todo mundo que vai estar acompanhando ao vivo e para você que vai estar maratonando durante essa semana, mais um episódio por aqui. Hoje episódio número 132, inclusive já pedi para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like para você poder acompanhar aqui o nosso episódio dessa noite de segunda-feira, o primeiro do mês de agosto. Antes de apresentar a nossa convidada, queria pedir para você também, é claro, conferir os nossos patrocinadores, começando aqui pela Arroba Marketing Digital. Para você que precisa de uma empresa que vai fazer todo o gerenciamento das suas redes sociais, vai impulsionar, seja com tráfego pago, e vai fazer a captação de áudio, vídeo e deixar com certeza a sua marca, com certeza todo mundo vendo e aí trazendo resultados absolutos, entre em contato com a Arroba, tá bom? O QR Code aqui na tela, você já vai ser direcionado para as plataformas. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. loja.fernandãobebidas.com.br, você vai direto no site ou você pode também no Instagram e saber das novidades no @fernandãobebidas. A Montana Automóveis, o melhor preço para você comprar, trocar, financiar o seu veículo é na Montana. Chegou aquele momento de você trocar o seu carro. Precisa de uma SUV, tá precisando de um utilitário, tá precisando de um carro para você trabalhar com o aplicativo? Cara, Montana Automóveis junto com a gente por aqui. Agradecer também, é claro, ao Colégio Invictus, juntamente com o Shark Tank School,
Chegamos agora no mês de agosto, dá tempo de você fazer a rematrícula do seu filho, trazer o seu filho para uma educação de qualidade, tá? Lá você tem educação financeira, você pode fazer um intercâmbio porque o inglês é sensacional e tem também a galera que está agora fazendo o Legend Academy. Sabe aqueles ex-jogadores, ex-atletas, aquela galera que já fez muito sucesso aí no esporte? Agora o seu filho pode aprender também com eles. Tudo isso junto com o Shark Tank School no Colégio Invictus aqui em Rio Preto. Agradecer o Sanso Estúdio Automotivo junto com a gente por aqui, aquele lugar que trata o seu carro como se fosse deles, né? Lá você faz o PPF, tem vitrificação, polimento, cristalização e o seu carro sempre higienizado e muito limpo. A T-Flow, que é a marca que veste os artistas. Cara, próximo domingo é Dia dos Pais. Já pensou em dar uma camisa show de bola pro seu pai? Um produto da T-Flow e a partir de R$ 499 você ainda ganha um kit com uma camiseta e essa caneca personalizada, esse copo térmico lindão, tá? Não esqueça, T-Flow, você usa no ar 10. É o cupom para você ter 10% de desconto na sua compra pelo site da T-Flow. E para a gente fechar aqui essa parte dos patrocinadores, eu queria mandar um abraço especialmente para todos da Clínica Sivieri, que tá junto com a gente por aqui também, tá? Para você que tá a fim de mudar aí a sua vida com qualidade de vida, fazendo ou a cirurgia bariátrica ou passando por uma endócrina e tendo aí a qualidade nos resultados, entra em contato com a Clínica Sivieri, que com certeza você vai gostar e vai ser sensacional, beleza? Bom, a nossa convidada de hoje, daqui a pouco a gente fala mais dos outros patrocinadores, tá? Não esqueça aqui, ó, se inscreva, ative as notificações e vem com a gente. Pra galera que vai estar acompanhando ao vivo, todo mundo tá acompanhando, para você mandar uma perguntinha, você tem que estar inscrito no canal, só você se inscrever, menos de 1 minuto, você já pode trocar uma ideia com a nossa convidada. Ó, ela é estilista, pesquisadora de tendências, com experiência marcante aí nas principais capitais da moda, Milão, Roma, Paris, Londres, Barcelona, Madrid, Nova York. Ela está retornando agora, né, com um novo conceito aí para você, atuando como mentora criativa em um projeto voltado à moda infantil para meninas e também em parceria com um grupo comprometido aí com a sensibilidade, o conforto e um olhar, vamos dizer, poético sobre a infância. O projeto tem foco em edições limitadas com peças de identidade, afeto e propósito. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com ela, a nossa querida Marilene Saurin. Seja bem-vinda. Oi, Hamilton. Boa noite, tudo bem? Tudo certo com você? Obrigado aí por você vir aqui, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, que é impressionante, né? Eu fui conhecer um pouquinho mais sobre você. E nesse projeto novo, essa retomada aí, com pessoas bacanas que a gente gosta também, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aqui. Sim, é um projeto inédito. Eu acho que é um conceito bem atual e ele não abrange só o Brasil, né? Sim. Eu acho que faz parte do comportamento de cada criança, o que a criança espera. Tem aquela coisa de afeto, de carinho, mas tem aquela coisa de conforto. E, principalmente, é um produto que vai ser viável para todas as crianças, né? Que é o que a gente sempre quer atingir. É o sonho de todos eles, né? Você sabe que eu estava vendo aqui, a gente deu uma olhada aqui, todos os lugares que você já conheceu, que você já viajou, né? A gente vê muito o que a gente sabe sobre a moda adulto, né? A gente vê as pessoas fazendo lançamento, Fashion Week, não sei mais o que e tudo mais. Mas Sim. eu não sabia que tinha uma coisa preparada só para as crianças, né? Uma moda infantil. Ah, sim. E é uma coisa impressionante porque às vezes a gente não se preocupa com isso, né? E os pais ficam meio perdidos querendo saber o que compra para o seu filho, o que vai usar, o que é de uma coisa mais responsável, uma coisa nesse sentido. E a gente não sabia, eu pelo menos tinha uma certa ignorância a respeito, que em todos esses lugares também tinha essa proposta de fazer uma moda especialmente para as crianças. Olha, Milton, essa moda para criança realmente ela abrange com muita força em todos os países, Sim, né? sim. Estados Estados Unidos, tudo mais. Aonde você vai é muito forte. Então, hoje, o Brasil, principalmente os fabricantes aqui no Brasil, eles começam a se direcionar a partir dessas feiras no exterior, na Europa, principalmente a Pitibimbo, em Firenze, e é muito forte. Rio Preto é ainda um grande polo de moda. Sim. E do infantil foi muito forte. Foram grandes empresas que atuaram assim fortemente nesse ramo e que hoje ela abrangeu, também muita gente do sul, interior de São Paulo, aquela parte de Americana, tem um grande polo.
mas as crianças sempre trazem esse lado lúdico, esse lado criativo, e isso a gente tem assim tentado colocar através das tendências na roupa, e a gente tem atingido assim um público grande. Agora, a nossa iniciativa e o nosso novo projeto realmente são essas roupas que a gente quer encantar de fato. Quando a mãe pega, ela vai ter todo vai ser um regalo, né? Sim. Um presente. Então é isso que nós queremos. Nós queremos assim que quando a criança abre aquilo, que ela vê aquilo, não só a roupa, mas tudo que engloba ela ali, que ela se apaixone, que a mãe também, e que isso deixa assim marcas não só para as crianças, mas para a mãe, como a Anjo d'Água já deixou anteriormente, você está entendendo? Então hoje é uma nova proposta, é realmente um presente, não só para as crianças, mas para as mães, para aquelas pessoas que procuram algo para a criança que vai ser uma coisa competitiva, que assim no mercado a nível de preço, a nível de visual, é isso aí que nós estamos trazendo. É uma proposta muito encantadora. E depois, mais lá na frente, eu quero trazer esse produto para vocês estarem mostrando aqui, claro, né? Claro, depois, vamos sim. Já. Deixa eu mandar um alôzinho aqui para Ricela Baldin, também a Ana, que está participando com a gente aqui, falando que você tem muita bagagem, né? Que você é maravilhosa. Quem mais aqui? A Marinelli também está aqui. Que legal trazer esse icônico, né? Que é a Má. Ela é muito sábia e tem aí um bom gosto, né? Doida para conhecer esse novo projeto. E a Sandra também, parabéns aí para você, dizendo que é sua amiga e está sempre te acompanhando por aqui também. Sim. Muito legal. Lembrando que a galera que está participando com a gente, que está assistindo a gente, para você mandar a sua mensagem aqui, você tem que estar inscrito no canal rapidamente, você já mandou a mensagem e aí a Mari já troca uma ideia com a gente por aqui. Ô Marilene, deixa eu perguntar para você, como que nasceu, né, esse seu envolvimento com a moda infantil, né? Como que foi? Porque isso é um sonho, né? Sim. Poder trabalhar com crianças, poder ver a roupa, onde você vai, a alegria dela em vestir um produto, principalmente com qualidade, né? E uma coisa bem bacana, assim. Sim, olha, como eu já disse, né? O meu pai era alfaiate e a minha mãe, ela era uma costureira maravilhosa, ela fazia bordados à mão, de todas as formas. Ela restaurava aquelas bonecas de louça. Então, eu fui criada nesse mundo. Quando eu brincar de casinha, era brincar de fazer roupa. Sim. Então, cortava, costurava. A minha amiga Sandra, né, que está falando aí, brincou tanto comigo ali, fazendo isso. E na minha época, não tinha uma faculdade. Estava começando algumas que era uma em São Paulo e outra no Rio. Era um início. Então, era uma coisa assim, realmente, eu tive o privilégio de logo fazer uma alta costura infantil, que a gente fazia tudo bordado à mão, aquelas casinhas de abelha, aquela coisa toda trabalhosa. E logo depois eu já entrei para uma empresa muito grande. Eu fui trabalhar dentro dessa empresa que eu fui trabalhar como estilista e foi uma escola aquilo, né? Porque já existiam as máquinas computadorizadas de bordado, já existia um monte de coisa que eu nem sabia que existia. Mas logo também eu já comecei a fazer, foi o Infanto Juvenil. Sim. Que era uma linha mais difícil, porque o infantil era mais fácil para mim. Mas mesmo assim prosperou muito, foi muito bem. E daí eu fui sendo reconhecida e logo depois eu parti para ter minha empresa, eu tive sócios e depois eu dei continuidade nisso. E foi assim que tudo aconteceu. Tudo começou. E o que faz ter uma marca hoje em dia, né? Uma marca infantil ter um sentido nos dias de hoje? Que a gente vê todo dia tem uma marca nova surgindo, todo dia produtos novos, né? Chegam também. Para você que é uma expert nesse assunto, o que você pode falar para a gente? Hamilton, é assim, sempre a Anjo d'Água, ela foi fundada
teve um período grande que atuou no mercado, né? Sim. Foram décadas. E eram, assim, vestidos com muita informação, muito bem feito. Era basicamente uma alta costura, Uhum. né? E quando eu parei com esse projeto, eu tive muita procura. Os meus clientes ainda me ligam: olha, eu queria vestido, eu não acho mais, não tem mais no mercado. Então, para o nosso atual momento, Uhum. hoje eu tenho uma neta, né? Sim. A Olivia, de 8 anos, então eu penso nela. Como eu pensei nas minhas filhas, eram aqueles vestidos, né? Fantásticos, com muita informação. Hoje eu penso assim, eu penso num lado lúdico, Sim. numa alta costura, numa peça mais simples, numa peça mais acessível. Mas ela não vai deixar de ter encanto, de ter sonho, de ter rendas, de ter bordados, de ter estampas. Mas eu acho assim, numa peça um pouco mais básica. Nós vamos trabalhar com mais básico, mas com informação, com esse lado lúdico, com o sonho das crianças. E é o que eu falo, eu gostaria muito de atender a todo o público, sabe? Ou a criança, aquela que vai bater o olho e falar assim, não, eu quero. Então, eu quero que todas as crianças tenham vai poder chegar até esse produto, né? Porque, de repente, nos dias de hoje, a mão de obra, todo um contexto que aconteceu, tudo encareceu muito. Então, eu também não acho, sinceramente, eu acho inviável alguns produtos hoje, né? A não ser para um evento, para um casamento, para um aniversário, para uma coisa muito marcada ali. Mas para o dia a dia, eu acho legal, vamos supor, uma criança, ela vai ter uma blusinha que, se ela colocar com uma calça jeans, ela vai estar sportswear. Se ela colocar com uma saia mais rodada, com mais informação, com uma renda, ela vai poder também estar num casamento, numa festa de aniversário. Então, o que a gente quer levar dar essa opção para o cliente. E pensar também, né, num produto que seja acessível a todos. E é uma peça que pode ser usada para várias coisas, né? Sim. Se você for fazer isso Sim. aqui, aquela peça vai ser Sim. usada, você muda o short ou muda uma saia, você Sim. pode usar ela em outro momento. A minha identidade como estilista, ela é reconhecida, assim, pelos bordados, Sim, pelos sim, sim. laços, pela renda. Então, isso nós não vamos deixar de fazer e encantar. Sim. As nossas peças, elas vão ter isso aí, mas ela vai poder ser colocada no momento da vida da criança para ir dar um passeio, um lanchezinho à tarde na casa de um amigo, seja onde for, e também para um evento mais sofisticado, para um casamento, para uma festa de aniversário. Vai depender da forma dela colocar essa roupa. E mesmo porque também esses bordados e tudo mais já é uma assinatura sua, né? Não, é uma assinatura minha. Não tem como. É o que eu falo. Não tem como deixar de lado. Quando minhas clientes ligam, né, e elas falam, nossa, olha, não tem mais essa roupa, não é. Então, nós vamos sim fazer dentro desse contexto e é o que eu falo, todo mundo vai poder chegar nessa roupa de uma forma legal. Ô Mari, a gente sabe que todo dia surgem coisas novas, marcas novas e tudo mais, mas tem aquilo que é o arroz com feijão, né? Aquela peça, aquilo que realmente pode ter toda a mudança que existir, ainda vai permanecer. Hoje em dia você percebe aquilo que realmente, desde quando você tinha a marca, ou que você já observa algumas coisas em relação à sua neta também, aquilo que permaneceu hoje, que você acha que nunca vai sair de moda, assim? Olha, o clássico, eu acho assim, eu me visto de uma forma atemporal. Sim. Independente do modismo, que eu acho assim, essa coisa exagerada da moda, eu acho que se você for analisar a moda, ela permanece sempre com os mesmos tons, tem os tons mais fortes, o pink, o laranja, depois ela vem para os tons pastéis, depois ela vai para os beges. E assim, sempre a indústria, ela dá um outro nome. Então, numa coleção, o bege é safari. Entendi. No outro, é uma viagem à África. No outro, querendo dizer. Mas eu acho assim, sempre ela segue aquilo. Então, eu acho assim, a mãe e nós estamos preocupados com essa moda também ser atemporal. Que ela vai abrir, ela tem qualidade,
ela tem visual e ela tem um lado lúdico. Então, sempre que você mexe com o lúdico, nunca é modismo, porque as princesas, o encantamento, a floresta, sempre esse lado, ele vai permanecer. Então, é o que eu falo. Agora, as crianças, hoje, numa festa de aniversário, por exemplo, elas não colocam mais um vestido porque elas vão no pula-pula, Sim. são outros tipos de atrativo que estão acontecendo. Então, eu acho que as mães também têm que respeitar esse lado da criança. Elas querem ser mais práticas, elas querem ser mais livres, né? Mas elas não estão vestindo só uma roupa, elas estão vestindo encanto, elas estão vestindo sonhos, as cores que elas gostam. Então, é óbvio, a gente vai também, dentro desse contexto todo, estar prestando atenção na parte da moda. Mas o que muda são as versões, as cores, por exemplo. Um azul Tiffany, hoje ele vem acompanhado de um marrom, de um cinza clarinho. Antigamente, o Tiffany era só aquela cor chiclete, né? Que era o Tiffany, o pink, ele vem, então, é uma questão de você saber colocar aquilo, né? E sempre tem inovações, então isso eu acho assim, que nós nunca deixamos de ter. Ou seja, até a moda infantil tem as suas tendências. Muito, ela acompanha, muito, muito. Eu acho assim, cabem aos pais, eu acho assim, certos exageros cabem aos pais, né, estarem vendo e deixar ser realmente um sonho, uma coisa de criança. Eu me lembro que quando eu comecei a Anjo d'Água, a revista Manequim, ela fez um apanhado numa feira que eu participei e nós ganhamos. Foram mais de 6 páginas da revista Manequim. Naquele tempo era muito caro. É um destaque E nós total, né? ganhamos, porque era uma roupa lúdica, era uma roupa com lese, era uma roupa com renda, era uma estampa. Então, são coisas que, se você hoje abre aquela revista, que assim já faz 20 e poucos anos, né? Se você abre, elas continuam ainda. E naquela época teve um boom, né, de shortinho, de algumas apresentadoras. Era uma moda que não era legal. Então, não foi isso que a Anjo d'Água fez. A Anjo d'Água, ela sempre teve um caminho bacana, que ela respeitou a infância, o sonho das crianças, para mais tarde não olhar aquilo e falar assim, nossa... Mas, então, isso não aconteceu. Realmente, esse sonho é uma coisa que eu, Marilene, eu respeito muito. E eu acho, assim, que cabe aos pais, né, estarem vendo essa situação. E, mais uma vez, eu acho que nós vamos acertar, né? Nós vamos estar trabalhando com o sonho das meninas. É porque tem uma coisa interessante, até a gente estava falando meio em off aqui, que eu até não sabia disso, né? É claro que quando você vai vestir uma criança, um menino pega uma camisa do Homem-Aranha, pega alguma coisa nesse sentido, pega um shortinho, já tem um conjuntinho pronto. A menina já é um detalhe, é um laço, é uma sandália que combina com um negocinho, é uma faixa aqui, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o menino, assim, guardadas as devidas proporções, seria mais fácil para você conseguir vestir ele. Que ele vai chegar lá, ele vai tirar a camiseta, vai tirar o tênis, vai jogar bola, vai fazer alguma coisa numa festinha. A menina não, ela vai ficar mais sentadinha, dependendo igual a gente estava falando, antigamente não tinha tanto pula-pula, não tinha tantos lugares para poder brincar. Então hoje, se ela for com um vestidinho, com uma sainha, né, o pai também, a mãe, no caso, tem que ter um olhar para isso, uma responsabilidade para poder ver também o que vai estar usando. Porque criança usa roupa de criança, a gente tem que sempre colocar isso, né, deixar bem claro. E às vezes a gente nem se dá conta, né, que para você deixar um menininho bem, vamos dizer assim, bem vestido, você vai pegar um polo, você vai pegar uma outra camiseta que talvez você pense que não, mas pode ser até um pouco mais caro, por conta de peças e tudo mais, né? Sim. Quando eu comecei, eu fazia tanto o feminino como o masculino, né? É óbvio que eu, tendo 2 filhas, eu sempre me encantei muito mais e amava fazer as meninas. Mas o mercado masculino tem aí
tem uma força grande, tá? Mas realmente, a roupa do menino, ele não é uma roupa barata, Sim. né? Porque os shorts, essas camisetas, a forma de ser feitas são diferenciadas muitas vezes. Uma camiseta polo, uma camisa, e tem uma mão de obra aí cara, o encaixe na hora de você cortar um short e tal, acaba deixando a roupa do menino, ela é uma roupa cara, né? E da menina, ela é. Eu acho assim, que é como você fala, tem laço, tem bordadinho, tem brilho, então encanta. As mães de menina, geralmente, elas investem muito, né, na menina. Mas é como eu tô te falando, tá vindo uma geração aí que elas querem conforto. Então é o que eu falo, você de repente coloca uma camiseta linda, maravilhosa, cheia de informação, põe uma legging e ela vai com um tênis num aniversário, que ela vai Sim. pular, ela tem lá os brinquedos, os carrinhos, aquele ioiô. Então elas vão preparadas para isso. E eu acho assim, num contexto geral, mudou muito, né, a forma de vestir a menina. Mudou muito. Antigamente colocavam os vestidos, as saias e sempre, né, parecia aquela coisa até meio competitiva. E hoje não. Hoje cada um tem um lado, tem uma característica. Mas eu falo assim, eu amo saia, eu amo vestido nas meninas, né? Mas a forma de ser usado mudou muito hoje. Entendi. Né? Então, eu acho que isso é um movimento não só aqui no Brasil, mas é um movimento global. Você pode ver no mundo o comportamento, a forma de ser. E é lógico, nenhuma menina vai perder a feminilidade. Claro. E ela vai ser uma princesa do mesmo jeito, de outras formas. É isso que eu quero buscar agora. Muito bem, ó, um bate-papo muito bacana pra você aí, você que é pai responsável, você que é lojista também, né? Você que tá acompanhando aqui, fica ligado com a gente, se inscreva aqui com a gente, ative as notificações, deixa o seu like pra você que tá acompanhando. Enquanto a Mari toma uma água aqui, deixa eu falar com você da Casa de Carnes Roseiral, é o famoso açougue do Abel. Gente, são mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto e lá você encontra aquelas carnes sempre inspecionadas, qualidade total, porque vai pra sua mesa, né? É da família do nosso querido Abel pra sua família. E o mais bacana também é que lá você vai encontrar, amanhã, terça-feira, você já pode passar por lá e já encomendar. Tem o kit mistura. As carnes são todas fracionadas para você já ter mistura para a semana inteira. E para você que está fazendo uma dieta ou uma alimentação mais balanceada, você vai encontrar também o kit mistura light. Bacana, né? Então serve para todo mundo. E tem também, é claro, sempre aqueles salgados bem feitos, deliciosos, maravilhosos. Tem sempre aos finais de semana os assados e tem aquela kafta a mais sensacional da cidade. Mais temperada e a maior variedade de sabores para você. Não esqueça, tá? Casa de Carnes Roseiral, famoso açougue do Abel, fica na Major Léo Lé, 1120, próximo da Igreja São Judas, facinho. Já segue lá no Instagram, @Casa de Carnes Roseiral, tudo junto, tá bom? Deixa eu falar da Tricolor Informática. Ontem foi aniversário, aliás, sábado, foi aniversário de 20 anos da Tricolor Informática. Lá você encontra, para você que tem a sua empresa, precisa de um suporte técnico, tem também manutenção, software, hardware, tem games, foi sorteado inclusive um PC Gamer sensacional. Você pode comprar, você pode reestruturar aí a sua casa, né, o seu escritório, ou até mesmo aquilo que você precisa em relação à sua empresa, tá? Produtos sempre de qualidade e tudo que você precisa na Tricolor Informática você encontra. Tricolor _ Informática, 2 endereços, em Rio Preto, na Danilo Galeazzi, e em Badi, na Camilo de Moraes, tá? Vai lá no Tricolor _ Informática para você saber mais informações. A Interessências, que é a loja mais perfumada da cidade, já pensou em você fazer um curso e ganhar uma grana vendendo perfume? Sabe aqueles perfumes os mais sensacionais, os mais incríveis, aquele que tá todo mundo querendo? Na Interessências você vai encontrar. Além, é claro, que aquelas velas perfumadas, tem produtos também para limpeza, higiene, e lá você encontra, é claro, aquela aromatização e ainda você vai fazer nada mais nada menos do que o marketing olfativo. Cara, é muito bacana, tá? Já pensou você ter a sua loja com aquele cheirinho próprio seu, feito com todo carinho? Na Interessências você encontra. Interessências.com.br, @Interessências no Instagram. Falar também aqui da Imobiliária São José. Para você que quer comprar a sua casa, seja ela na planta, o seu apartamento, nos melhores condomínios da cidade, nas melhores localizações, na Imobiliária São José você encontra, tá? E lá você
sabe que tem os consultores, né? O pessoal está sempre trabalhando para te atender com todo carinho e vai encontrar o seu novo lar. Entra em contato aí pelo Instagram da Imobiliária São José e faça o melhor negócio da sua vida. Para a gente fechar mais essa parte dos patrocinadores, falar da Ana Campos, consórcio e consultoria. Já pensou você fazer um consórcio, aquele sonho de ter sua casa, o seu carro e até o 4º mês você já ser contemplado? E tudo isso com contrato, tá? Sem golpe e sem dor de cabeça para você. Agora, já pensou você trabalhar vendendo consórcio e ganhar uma grana extra? E é sensacional viver disso, né? Tem muita gente faturando muita grana. Então, procure a Ana Campos, tem lives toda semana, ela é mentora, ela vai fazer essa consultoria, essa mentoria e vai te ajudar a entrar nesse mundo do consórcio ou então fazer o seu consórcio ser contemplado rapidinho. Também juntamente com o Consórcio União, e ela faz alavancagem de patrimônio, tá? E pra gente continuar o bate-papo, falar do Fauzi Caram Buffet. Ó, a sua festa, a sua formatura, o seu casamento, a festa de 15 anos merece um local especial. E no Fauzi Caram, você sabe, né? Você vai encontrar um melhor ambiente aqui em São José do Rio Preto, uma estrutura completa para poder, é claro, realizar o seu sonho. Já pensou a sua filha fazer 15 anos no Fauzi? Já pensou você fazer o seu casamento, a sua festa, a sua formatura de final de ano? Procure aí nas redes sociais Fauzi Caram Buffet e já aproveita para poder fazer aí já agenda para poder já deixar tudo prontinho e você vai ter aí essa festa com todo o glamour e tudo aquilo que você sonha para sua filha, para você, para o seu casamento aí, para sua formatura, ok? Bom, continuando o bate-papo aqui, queria falar com você como que a moda, né, pode se alinhar, e a gente estava falando um pouco sobre isso também, dessa responsabilidade dos pais, essa consciência, né? Como que a moda pode se alinhar nesse consumo mais responsável, né, em relação àquilo que o pai escolhe para que a sua filha possa usar e dessa maneira também mais consciente. Olha, Milton, eu acho assim, nós estamos vivendo um momento que existe uma sobrecarga de informação, né, nas crianças, mas eu acho assim que o mais importante é que está também havendo um resgate, né, de valores, daquilo que eu falo, da princesa, Sim. daquela roupa lúdica, dos bordados, eles procuram. Então eu acho assim, esse momento, a gente não está trazendo isso só para a criança em si. Mas eu acho assim, o pai e a mãe, né, que tem o seu cuidado, que eles cuidam dessa criança, eles vão também direcionar isso, né, de uma forma. Eu não sei, não estou fazendo aqui, hoje agora eu não estou falando como uma estilista, mas estou falando como mãe, como avó. Existe realmente a sobrecarga. Mas eu acho também que está havendo um resgate de valores, de coisas bacanas. O que nós vamos trazer, a nossa marca vai trazer, são inovações. São outras formas de estarmos colocando, resgatando, né, esse bordado, essa renda, essa blusa, essa coisa linda que a menina procura, né? Isso no mercado, ele hoje tem, vamos supor, uma roupa, um vestido, é um bem mais caro, ele requer mais, uma condição melhor. Então, eu acho que eu penso que os pais também vai ser um contrabalanço entre uma coisa bacana, bonita e dentro de uma condição legal. Mas eu acho que vai encantar. E acho que estão aí várias coisas, o consumo é muito grande e eu acho assim que Brasil nascem muitas crianças, todo momento é momento de comprar uma roupa para criança, né? As crianças, com 1 mês ela tem um tamanho, com 3 meses, Não, e parece que com está 6 crescendo meses. mais rápido hoje em dia, né? Não é? Parece. Parece que usando, assim, parece que em 2 meses já tá trocando a numeração, tudo, já vai tudo. Não é? Tá? Outro dia eu encontrei um amigo que tava com 2 sacolas de roupa de criança. Falei, você vai doar e tal? Falou, não, eu vou ali no brechó, cara, que eu vou levantar uma grana para comprar mais, que ela tá crescendo demais. Existe um mercado aí forte, aqui em Rio Preto já existe também esse mercado. É muito legal. É o que eu falo, as coisas acontecem, as coisas estão acontecendo, o mundo não está parado, as crianças estão nascendo
E esse Brasil, eu acho assim, fora o Brasil, que eu já consegui alguns mercados lá fora, mas é sempre por esse lado, né? A mãe, o lojista buscando o sonho da cliente, daquela criança, da mãe. E é isso que nós vamos dar continuidade, dessa forma. Agora, uma curiosidade que eu tenho é assim, quando a gente conversa com uma estilista, vamos supor assim, do seu tamanho, né? Pô, como que funciona a sua cabeça? Porque para poder estar sempre criando coisas novas. É muito rápido. Eu sei que você já viajou muitas partes do mundo, com certeza muitas coisas lá já te inspiraram a fazer grandes coisas aqui também. Mas eu fico imaginando assim, né? Quando você pensa que não tem como criar mais nada, já foi criado tudo. Tem aí muito. vem o estilista ali, você vai lá e Tem faz muito. um rabisco e põe uma coisa nova. Assim, as nossas convenções com os representantes era sempre marcado por essa surpresa. Sim. Né? Porque, de repente, eles estavam trabalhando com uma coleção, dentro de um segmento, dentro de uma modelagem, e, de repente, aquilo revirava. Mas a cabeça de um estilista, alinhado com esse dom artístico, Sim. a gente é capaz de fazer, assim, coisas intermináveis. São situações que você pensa numa coisa, depois você já pensa no outro, e às vezes dentro de uma coleção ainda você não consegue colocar tudo aquilo que você tem imaginando. E eu acho o seguinte também, Hamilton, eu acho que é importante frisar nesse momento que, como eu, né, na minha época, eu não tinha... tinha começado a Santa Marcelina em São Paulo, eu já estava atuando como estilista. Sim. Eu acho, assim, que hoje existe, assim, muito uma parte técnica. Então, a gente vê muito a mesmice, né? De algumas grifes, sempre aquela mesmice. Sai do lacinho, é uma florzinha, sai da florzinha, é um bichinho, não sai daquilo. Então, eu acho que às vezes as pessoas, os estilistas atuais, eles estão muito engrenados na parte técnica. O verdadeiro estilista é aquele que pega uma folha, que rabisca, que desenha e que põe o sonho dele lá. Né? Junto de uma criança. Não é aquele estilista que fica o dia inteirinho no computador copiando aquilo. Então, não era isso que a gente buscava nas nossas viagens e tudo mais. Eu fui de uma época que, por exemplo, eu viajava, não tinha celular. Né? Então, foram décadas que eu viajei. Até que hoje em dia, que nem Londres, por exemplo, aquelas cabines vermelhinhas são raras hoje em dia, né? Mas antigamente a gente parava lá e ficava ligando para casa daquelas cabines. Mas a gente via todo aquele universo e chegava aqui, a gente precisava se adaptar à nossa realidade. Eram as tecelagens do Brasil, muitas tecelagens maravilhosas que tinham na época em Americana, que hoje fecharam muitas, né? Com a importação, com esse lado que veio para o Brasil, meio um pouco complicado. Mas, assim, a gente punha lá, rabiscava e adaptava ao nosso mercado, né? Com a nossa realidade, o nosso clima. E isso era muito legal. Então, às vezes, no mercado, eu acho assim, o que a Anjo d'Água, o que a Marilene está se propondo está querendo fazer junto a esse grupo, é esse lado artístico, são esses detalhes, são as coisas que eu coloco ali no papel e que depois eu passo para uma realidade bacana. Não é aquela coisa de ficar copiando ali, que eu vejo que tem confecções, então aquilo... ela fica naquela mesmice, copiando aquilo. São pessoas que saem ali com um lado técnico muito apurado, mas com um lado criativo e artístico muito pobre. Eu vejo muito isso no mercado hoje. E hoje em dia a gente tem tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? A gente sempre fala isso. Hoje a gente está nessa tecnologia da inteligência artificial. Então, hoje você fala com o chat GPT aqui, você conversa uma coisa com ele, eu quero uma roupinha assim, 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 ele desenha para você, né? Desenha, mas é muito... Então, aí não tem esse cuidado, né, esse carinho que você tem e o profissionalismo que você tem de poder fazer. Tanto é que se a gente pegar aqui agora e falar para ele poder fazer, ele vai copiar de alguma coisa, ele vai pegar a ideia que já existe. Então, não tem uma criação como é feito esse trabalho que você faz. Isso é uma coisa que vem para poder ajudar também, mas tem aquela coisa da gente ouvir as mães, né? A mãe chegar e falar assim: poxa, eu queria tanto que a minha filha tivesse uma roupinha desse jeito, que pudesse fazer assim e que fosse mais confortável dessa maneira e tal. E a gente percebe que muitas empresas não têm esse ouvido, não têm esse olhar. E eu acho que é essa a proposta que vocês estão fazendo. Principalmente de resgatar aquilo, né, que a gente sempre falava, seja de pais mais conservadores ou até mesmo essa questão de
dar realmente roupa para criança, que criança vai usar, com toda essa parte lúdica, tudo isso que é muito mágico, que é muito interessante e realmente assim faz com que tenha esse encantamento, mas ao mesmo tempo que seja uma coisa atual. Sim. Olha, Hamilton, eu acho assim, né? Vamos falar de inteligência artificial, tudo isso aí veio para facilitar um monte de coisa, Sim. né? Mas nada, é como eu falo, quando você se inspira, você começa através de uma feira em Firenze, outra em Barcelona, você vai procurar inspiração. E depois você vai pôr o seu lado artístico naquilo. E as marcas, aquelas que se sobressaem e que se sobressaíram, elas tinham uma característica própria. Então, vamos supor, às vezes a pessoa buscava uma roupa mais clean, ela procurava em tal. Cada empresa tem uma identidade própria, Sim. né? Agora, eu acho só uma coisa. Eu tive um grande mestre, que era um diretor nosso de escola, lá em Neves Paulista, que era o Guinness. Ele falava assim, olha, ele ia no primeiro dia de aula e falava assim, olha, quem não cola não sai da escola. E eu acho assim, no mundo, nada se cria, né? Eles falam, tudo se copia. Mas eu acho assim, o copiar é onde você tem que atuar por o seu lado. Tá ali uma tendência, tá ali uma combinação de cor atuando, você vai lá ver como isso funciona, mas depois você vai pôr o seu lado, você vai criar, e é óbvio, é o que eu falo, tem mercado para todos os tipos de roupa, né? É o que eu falo. O meu tipo de roupa, hoje, na atualidade, se você for fazer ela de uma determinada forma, ela vai ficar muito cara, porque exige muita mão de obra. Mas se você souber conduzir aquilo de uma forma bacana, ela pode estar com preço legal, ela pode estar com um visual maravilhoso, uma roupa com bastante informação e agradar, né, a todo esse público. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que está funcionando. Agora, é óbvio, nós não vamos pegar toda a tecnologia, não é isso. Mas eu acho que ainda o ser humano, que ainda a vocação de um estilista dentro de uma empresa, ela levando essa informação, é óbvio, todo mundo tem que reciclar, não só a parte de estilo, mas a parte de mercado, como que está acontecendo, como que tá atuando. Tudo isso a gente tem que acompanhar, né? Você tem que ter ali um sangue artístico, mas também tem que ter um sangue empresarial, né? Tá vendo como é que funciona o mercado. Mas essa parte do que as máquinas fazem, que a inteligência faz, ela não tem essa sensibilidade, esse feeling, né? Que só o profissional tem. Não, é o que eu falo. Determinadas marcas, eles colocam ali, eu acho que e eu acho assim, que independente de uma faculdade, hoje em dia, um estilista, ele não é medido só por isso, né? Agora, tem cabeças de empresários e tem outras cabeças, né? Tem pessoas que têm, que nem eu vejo em determinados locais, regiões do Brasil, que tem pessoas maravilhosas, são pessoas também que já foram criadas dentro de uma confecção, fazendo ali terceirização na varanda de casa que a mãe fazia, e de repente eles vão para uma indústria e eles acontecem. Né? É só ser dada a oportunidade, assim como me foi dada também. Sim. Mário, mas é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala de moda de criança, né, uma moda infantil, não tem como a gente não comparar em alguns aspectos com a moda, vamos dizer assim, dos adultos. Eu, às vezes, vejo aquele esquadrão da moda, eu assisto aquilo lá de vez em quando, passa alguma coisinha. Sei. Aí o cara vai dar uma dica para um homem, para ele poder se vestir. Eu sei que não é o tema nosso, mas só para poder entrar no contexto. O cara tá com uma camisa branca, aí ele tá com um terno xadrez, uma calça listrada, um sapato amarelo fosforescente. E para ele que lá é a moda dele, e ele tá ensinando você a se vestir na moda. Mas o jeito dele se vestir, né? E é claro que isso eu não ia conseguir usar uma roupa daquela. Para criança, já tem essa parte de você poder brincar com cores, de você poder usar, né? Não só em relação a desenhos, ou o que tá hoje em relação ao áudio, e tudo que acontece em relação à brincadeira, mas deixar uma coisa mais divertida. E o que a gente vê é que isso aí, durante um tempo, sumiu, né?
a gente percebe que tem uma coisa mais séria, às vezes, você vê algumas roupinhas de criança que parece que é um adulto que tá usando a roupa que, na verdade, é uma criança, aí você fala, nossa, mas não era para ser assim, antigamente o negócio parece que era mais, vamos dizer assim, divertido, né? Sim. Olha, eu acho assim, cada vez mais o mundo ele tem atuado e ele tem respeitado a individualidade de cada um, né? Então, de repente, tem um cara que vai lá, coloca uma calça xadrez e uma blusa listrada e uma coisa... Ele tem a personalidade dele. E vou te falar uma respeitar. coisa... Que nem a gente vê, no Brasil, a gente, assim, muito cedo, né? Eu tinha 20 e poucos anos quando eu comecei a viajar e eu já comecei a ver esse tipo de coisa, né? Que nem, por exemplo, os punks que não tinham no Brasil, né? Sim. Quando eu comecei, você ia para Londres, aqueles caras todo cheio de piercing, era uma coisa emo, assim, né? Era muito diferente. E eu acho que... por exemplo, a blusa que você usa, ela pode ser usada de várias formas, com short, com uma calça social, uma calça... Isso vai depender de cada um. E eu acho que a gente tem que respeitar isso, né? É a individualidade de cada um, né? Então, cada um vai usar da forma que quer. Mas eu acho assim que existem, o que nós queremos trazer, o que nós queremos levar para o mercado, é que essas peças-chaves também, cada um vai usar da forma com que quer. Sim. Eu acho, por exemplo, você vai comprar uma roupa para criança dentro de um mercado B, C, você tem que comprar um conjunto para uma criança, né? E o conjunto, ele fica caro. As roupas hoje estão muito caras. Nós temos... Não tenho nada, de repente a roupa tem informação para isso, ela tem que custar aquilo, mas nós temos que dar a opção das pessoas irem lá e escolher da forma que quer. Claro. Olha, de repente eu tô com uma blusa aqui, ela pode ser usada de várias formas. Agora, é o que eu falo, a criança... dentro de eventos sociais, de algumas coisas, ela está deixando, né, de usar aquela saiona, aquele vestidão para uma coisa mais confortável, mas que seja lindo também. Tem muita coisa linda no mercado, né? Agora, nós não podemos deixar uma criança se vestir como um adulto, por exemplo. Né? Porque, de repente, o adulto, ele vai buscar outras formas, uma calça muito apertada, um brilho, um decote, isso não cabe para uma criança. Tem que ser uma coisa mais confortável. Eu acho que não cabe, não é legal. Eu acho que criança tem que se vestir como criança. A Débora mandou uma perguntinha aqui na nossa caixinha do Instagram. Você também pode mandar a sua pergunta por lá ou pode mandar aqui no nosso chat. Do chat você tem que estar inscrito no canal, então se inscreva aqui e você já vai trocar uma ideia com a gente. Ela quer saber como que vai funcionar, né? Se vai ter uma... Deixa eu dar uma simplificada. Se vai ter uma loja exclusiva para poder encontrar essas peças. Se vai ser só a parte realmente da mentoria e de que idade a que idade que vocês vão estar falando em relação às crianças, né? Olha, a moda. Eu atuei muito na parte de bebê, a parte infantil. A parte de bebê são meses até 1 ano, 2. Depois a parte infantil, que geralmente vai de 2 anos até 12. E depois o infanto-juvenil. O infanto-juvenil também eu atuava muito forte. Porque é quando a menina já não quer mais aqueles temas tão infantis, né? E ela parte para uma outra... A Anjo d'Água sempre foi muito forte nisso. Então, hoje nós vamos começar, é um começo... Nós temos alguns projetos em relação à marca, tá? E ela vai ser, eu acho assim, vai ser bem comercial, vai ser uma coisa bem bacana. Então, nós vamos poder nós já estamos tomando algumas medidas em relação às vendas, aonde vai atuar. Nós vamos atuar em alguns estados, fora do estado de São Paulo também. Tá? Nós vamos com lojas que vão vender multimarcas, mas nós também vamos vender pelo e-commerce futuramente, e nós também temos um outro projeto nosso, um maior ainda, que vai ser muito bacana, mas isso eu vou falar lá na frente, tá? Mas existe a possibilidade, então, de ter uma loja física específica dessa marca? Também, sim. Um showroom. Logo nós vamos ter um showroom específico, tá? Boa. Não só representantes no Brasil, né? Nós vamos atuar, como também o showroom, né? Muito bem.
Depois não. Hamilton, e sempre assim, né? Quando você trabalha com representantes, que você atua em determinadas cidades, sempre existe um trabalho, né? Em relação a lojistas, de repente um ali vizinho do outro, aquela coisa toda. Existem éticas Claro, a esse claro. respeito que nós vamos seguir também. Vai ser tudo bem determinado. Muito bem. Olha, a Ana tá falando aqui que as pessoas batiam o olho e já sabiam quando era a roupa, né? Era no caso da sua marca. Sim, Que da o pessoal ajudar. já identificava. Sim. Eram roupas com muita identidade e eram inconfundíveis, né? Ela tá ansiosa por esse novo projeto. Ela tem certeza que vai vir muita coisa boa por aí. Muita gente dando parabéns também aqui por trazer esse novo produto para o mercado. A Grazi tá mandando aqui um boa noite. A Grazi vai estar na semana que vem com a gente. Semana que vem vai ter uma professora aqui de português. E aí nós vamos falar tudo errado aqui, o programa inteiro, para ela corrigir a gente, para a gente não passar mais vergonha perto dos outros, certo? Vamos fazer isso aqui daqui a pouquinho, na semana que vem. A Maria Rafaela também está falando parabéns para você aqui, que é muito bacana. É um projeto que chega, né, para poder realmente resgatar aquilo que muita gente se perdeu e também trazer essa novidade para esse monte de pais aí que ficam meio perdidos na hora de comprar roupa para os filhos, né? Bom, a gente quer falar também aqui, a Sandra tinha mandado uma... Não é a sua amiga, A minha uma outra amiga. Sandra. Ela mandou aqui pra gente o seguinte, que o porquê é tão difícil hoje em dia, né, encontrar coisas exclusivas, né, que não sejam tão caras. É aquilo que você estava falando, É. que é essa proposta. É a minha preocupação. De trazer realmente um produto que vai agradar, que vai ter uma qualidade boa, vai ser confortável e a pessoa não vai ter que gastar um rim com isso. Sim. Olha, eu acho assim, as empresas hoje em dia, não querendo falar de política, que não é esse meu objetivo, mas os impostos, tudo acaba encarecendo muito uma roupa, né? Se você for pôr. E agora existem outras formas que nós estamos buscando de serem fabricadas, de serem produzidas. Então, eu acho que a gente vai conseguir algo melhor. Mas, infelizmente, a realidade é essa, né? Acaba se tornando inviável, às vezes, né, para o bolso dos pais. Mas eu acho assim que a criatividade ela não tem que ser usada só para o modelo da roupa, né? Ela tem que ser usada também para outras, para estar produzindo de uma forma mais enxuta, de estar elaborando essa peça aí de uma forma não tão cara. Ó, tem um pessoal mandando uma pergunta aqui que eu achei até interessante aqui. A Vanessa, ela tá falando o seguinte, que nas décadas atrás, né, a moda ainda estava se estruturando aqui no país. E como que foi, no caso, para você desbravar esse território, né, quase sem referências que existia antes? Por isso que você foi buscar fora, você trouxe isso aí de fora? Ou tinha alguém aqui no Brasil, algumas pessoas que você já buscava como referência? Eu sei que tem os pais, né, que já tinham tudo isso. Olha, é que nem eu te falo, né? Eu fui criada nesse meio, então, assim, as minhas memórias são daqueles vestidos todos bordados à mão, com borboleta, com renda, com fita. Além disso, eu acho assim, foi um pouco difícil, mas o mercado, quando eu comecei, ele era muito forte, a moda, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Então, a princípio, a gente se deslocava para lá. Sim. Que nem o Rio de Janeiro fazia um jeans maravilhoso. Depois eu tive colegas de lá que viajaram comigo. Eles desbravaram isso assim, eles foram buscar no exterior, eles foram buscar técnicas para as lavanderias. E Belo Horizonte era aquela coisa linda, maravilhosa, os bordados à mão, aquela coisa do mineiro. Até eu quero mandar um beijo muito grande para minha amiga, para Adriene Rabelo, que ela fez uma cirurgia no coração. Ela é uma artista, ela é uma mulher linda, maravilhosa, que foi também uma pessoa que desbravou a moda lá em Minas e que eu tenho o maior carinho. Nós viajamos muitos anos juntas, mas aquilo você chegava em Belo Horizonte era muito lindo. Então a gente pegava aquilo que tinha de melhor e tentava fazer de uma forma para industrializar aquilo, uma forma. E depois eu fui conhecendo pessoas, que nem eu tenho uma grande amiga que hoje em dia ela faz um enxoval maravilhoso, que é a Rebeca. Ela tinha uma estamparia lá em... como que chama? Eu esqueci o nome. No Brasil? No Brasil, no Espírito Santo. Eu saía daqui de Rio Preto e a gente mandava fazer as estampas lá em Belo Horizonte, porque não existiam estamparias aqui. Era uma técnica de rolo, de silk screen. Hoje em dia é tudo digitalizado, são técnicas maravilhosas, mesmo aqui em Rio Preto, profissionais excelentes.
né? E também buscávamos em Americana. Mas nós desbravamos, realmente nós desbravamos. Mas foi uma parte da moda que foi muito valorizada. Sabe, foi quando deu aquele boom realmente, né? Então, a princípio, a gente começou aqui pelo Brasil, depois foram formando os grupos. Eu lembro que eu viajava assim com um grupo maravilhoso do Rio de Janeiro, as grandes marcas, a Fórum, todos eles tinham lá um representante, um estilista que viajava. E fomos assim, né? Então, eu acho assim, quando você quer ver moda, você vai lá no shopping, você vai ver uma coisa legal, de repente você vai para São Paulo, você vai ver mais coisas, você vai para Belo Horizonte, você vai ver um outro estilo, e você também pode estar tendo referências lá, né, para fazer a roupa. Antigamente também a gente não tinha as redes sociais, né, que hoje é um boom e Sim. hoje é essencial você ter. Você estava falando aí em relação Sim. aos e-commerce também, que é uma coisa hoje em dia que é fundamental, né? Sim. Como que você como que esse projeto vai estar em relação às redes sociais? Você vai ter o site desse e-commerce onde lá vai ter todas as peças, os contatos para poder entrar, vai ter um Instagram também sempre atualizado. Como é que vai funcionar isso aí? Olha, nesse primeiro momento, nós já vamos começar um trabalho com representantes, né? A nossa coleção vai ser lançada provavelmente agora em outubro, onde ela vai ser uma coleção outono e inverno, que ela vai começar com os representantes. A partir daí, nós vai começar um trabalho, né? Já através do e-commerce. Mas primeiro nós vamos focar nesses clientes, né, que sempre buscaram Anjo d'Água e tudo mais. E também vamos através da internet. Sem dúvida, a minha marca, apesar dela ter começado lá atrás, por exemplo, a Maísa, né, que ela era uma criança do SBT, era uma das crianças mais vistas do Brasil. Ela fez 5 programas de Teleton com as roupas da Anjo d'Água. Eles eram clientes da minha empresa. Eu não dava essa roupa de graça, né? Os programas que tinham das crianças, do Raul Gil, que comprava aquela, eram os nossos clientes. Eles iam lá, compravam, pagavam. Eu acho assim que com carinho, com respeito, você consegue abranger um mercado bacana. Mas a gente tem que ter um respeito, ética, né? Claro. Para com os nossos clientes também que estão aí, que dão essa preferência para nossa roupa. É isso aí, de uma forma geral. Nós vamos estar atuando. Antes de falar aqui dos nossos patrocinadores, continuar falando, deixa eu ter uma curiosidade. Como a gente fala de moda, né? A gente tem referência em vários lugares que você conhece muito bem. Como que lá fora o pessoal vê a moda aqui no Brasil? Olha, Milton, eu vou te contar uma coisa. Uma vez, porque assim, em São Paulo, as feiras infantis que tem eram em determinados locais. Tá. Como eu tinha loja, tanto no Megapolo como no Mart Center, eu acabava pegando o lugar de eventos, que eram salas maravilhosas, com ar-condicionado, com uma estética linda, e fazia a minha feira separada, né, do pessoal. Então, todos os lojistas que iam nessa feira, que participavam com esses outros fornecedores, eles iam lá, se deslocavam para esse local que eu fazia. E um dia, eu assim, foi o que mais me marcou, porque a gente vende ali Paraguai, vende alguns lugares, mas veio uma cliente, eu cheguei, de repente, as funcionárias que estavam lá vendendo, tal, os representantes, olha, essa moça, ela era uma inglesa, e ela conheceu a roupa da Anjo d'Água através da internet, né, do Instagram, e ela chegou lá na feira, ela veio para o Brasil, e ela foi nessa feira para comprar Anjo d'Água, só que Anjo d'Água não estava nesse local. Nós estávamos lá no Megapolo. Fazia separado. E daí ela chorou que ela queria, tal, e deram a informação que nós estávamos lá. E quando ela chegou no nosso stand, ela chorava de emoção de ver a nossa roupa. E ela foi uma cliente, assim, uma cliente que comprou muitas coleções nossas. E nós tínhamos também pessoal de Dubai que compravam. Eles vieram quando teve problema, que caíram as torres gêmeas. Eles ficaram assim, esse pessoal ficou um pouco... houve uma resistência, né, para eles entrarem. E eles vieram muito para o Brasil. Então, eles compraram assim, muitas coleções, vieram assim... Foram muitos clientes de fora. A que mais me marcou realmente foi essa inglesa,
que ela veio para essa feira, veio ela e a mãe dela, deixou os filhos, e ela não achou o nosso stand nessa feira, e ela chegou lá chorando. E foi uma emoção. E daí toda a coleção, a gente fotografava tudo, mandava para ela, e ela comprava através das fotos, não veio mais, né? E é bacana, né? Porque a pessoa sair de lá onde tem um monte de coisa de moda. Sim, sim. Quer dizer que a marca realmente fazia a diferença. Londres é um referencial grande. Lá que nem o Harrods, são todos os sheiks, todos os príncipes árabes, eles estão lá, porque é a roupa mais cara, mais maravilhosa. Mas a nossa também encantou, né? A minha roupa encantou. E nós tínhamos muita gente bacana que veio aqui. Ó, enquanto a Mari toma mais uma aguinha aqui, pedir pra você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, falar aqui da iPrado Store. Isso aí. Cara, tá chegando o Dia dos Pais, hein? Já pensou você trocar o celular do seu pai, dar um iPhone novinho pra ele? Ele merece, né? Então entre em contato aí com a iPrado Store. Cara, lá você vai encontrar os melhores iPhones e o mais bacana, você pode parcelar em até 18 vezes. Tem uns acessórios também, tem um fonezinho que você vai ganhar, tem sempre um brinde especial e é claro, né? Você vai comprar com a garantia especial de 1 ano, garantia da Apple para você, tá? Aquele presente especial que vai com certeza conquistar o seu pai está na iPrado Store, não esqueça. Já pensou a sua marca ser exposta em mais de 50 LEDs espalhados por toda São José do Rio Preto? Tá no trânsito, de repente você para ali no semáforo e a sua marca tá ali. Tô falando da Prime LED.painéis. Menos de R$10 por dia você vai ter a sua marca nos principais pontos da cidade e com certeza quem não é visto não é lembrado e se você não é lembrado você não é comprado. Então não esqueça, entre em contato e faça aí esse negócio bem bacana e a sua marca vai ter a visibilidade que ela merece com os LEDs da Prime LED.painéis, ok? Falar da Baroni Transportes, que é aquela transportadora que tem tudo aquilo que você precisa, tá? Agilidade, tem a credibilidade e nada mais, nada menos do que ela tem também aquela segurança. Produtos aí que você vai fazer, esses fretes, todos seguros, sem dor de cabeça para você. Procure a Baroni Transportes. Agora deixa eu falar com um presente que eu tô até usando aqui, olha só que relógio bacana, né? Vamos falar aqui da Use Time. Cara, Use Time é uma proposta sensacional que tá chegando para poder fazer a diferença. O Dia dos Pais está aí, nada melhor do que você dar um presente bem bacana. Olha que relógio bonito que está aparecendo para você. São várias opções para você, tá? Relógios exclusivos, um mais lindo que o outro e com certeza você vai presentear o seu pai nesse Dia dos Pais com o presente da Use Time. Vai lá, dá uma passadinha agora, usetime.store para você já fazer aí a encomenda e chega no mesmo dia, tá? Galera aqui de Rio Preto tá trabalhando para poder entregar no mesmo dia para você e você já vai presentear o seu pai nesse próximo domingo. Falar em presentear, a Mari está recebendo de presente uma caneca aqui da Encantar e Mimos Afetivos. Nossa, tá. Depois a gente vai entregar também pro pessoal desse projeto, pra Verônica, a gente vai entregar aqui pra galera. Então fique ligado, tá? Você que quer dar uma cesta especial pro seu pai, quer fazer uma caneca com a foto sua, a foto dele, um desenho especial, uma cesta do jeito que ele gosta, um brinde especial para sua empresa, Encantar e Mimos Afetivos, junto com a gente por aqui também. E o mais bacana é que na Encantar, você sabe, né? A Renatinha faz com aquele carinho, entrega pra você e vai ser uma surpresa bem bacana, tá? Falar da Joe Trainer Studio, pra você que quer entrar em forma aí, quer fazer uma academia bem bacana, a galera tá sempre aí fazendo aquele treino. Amanhã, terça-feira, é dia de você participar com a gente lá do treinão da Joe Trainer e você sabe que lá tem o método 3.0, meia hora de treino e você já vai ter aí com certeza resultados absolutos. Passei pela cirurgia, né? Pela bariátrica, a gente tá entrando em forma junto com a galera da Joe Trainer. Toda terça e quinta estamos por lá, troca uma ideia com a galera, conheça e você vai ter com certeza resultados comprovados. Pra gente fechar essa parte, falar do Mercadão Agropet. Com preço bom, ninguém compete, gente. São 7 lojas para você, 2 lojas em shoppings aqui em Rio Preto, tem Cedral, tem Ibirá, tem também Badibacite e no Mercadão você encontra vacina, tem medicamentos, você vai encontrar também banho e tosa, ração, tudo pro seu pet com aquele preço especial, entrega rapidinho. Mercadão Agropet junto com a gente por aqui também, tá? Falar em presente, você vai receber depois aqui também um kit da farofa da nega. São 5 sabores. Tem a tradicional, tem a picante, tem também a caipira, tem a de banana e tem, é claro, também a de limão. E que você encontra também na Casa de Carnes Roseiral, tá? Só você ir lá procurar a galera, você já vai comprar sua carninha para você assar e tem essa farofa maravilhosa. farofadanega.com.br e tem o @farofadanega, o melhor acompanhamento do Brasil. Que mais aqui que tá mandando alôzinho? A Renata
Renata. Boa noite, pessoal, tudo bem? Ó, tô acompanhando aqui, fiquei muito interessado em relação às roupas, né? Não vejo a hora de logo sair essa coleção para já procurar saber mais sobre isso. Vocês já falaram sobre a marca, o nome da marca ou ainda não? A gente tá... Olha, Hamilton, a marca vai ser Anjo d'Água. Anjo d'Água. Esse grupo quis investir nisso. Eu quero falar também um pouco desse grupo, né? Claro, que são, claro. assim, o que mais me tocou é que são pessoas jovens, Sim. são pessoas inteligentes, são pessoas dinâmicas, são pessoas com uma nova filosofia, pessoas que acreditam, né? Acreditam no nosso país, acreditam nas nossas crianças, nesse projeto maravilhoso, tá? Mas vai continuar. E nós vamos entrar agora com a parte regalo, Sim. né? Que são os presentes. E depois nós vamos dar continuidade com alguns... Nós vamos começar trilhando um rumo bacana e depois nós vamos expandir nós vamos expandir nesse ramo da confecção infantil, tá? Não, vai ser sensacional. Mas então, eu quero deixar o meu abraço carinhoso pro Naldo, pra Verônica, eu quero deixar um grande beijo pra Mari, pro Enio, que são pessoas maravilhosas, são pessoas que investem, são pessoas inteligentíssimas, que eles entendem não só da parte da beleza, mas também de como organizar, da parte empresarial, de como chegar. Nós temos alguns objetivos diferenciados e que eles têm um diferencial, eles têm um propósito, é um pessoal muito bacana, muito obrigada. Eu acho assim, a gente está assim, curtindo cada minuto, cada momento, cada conquista, né? Porque para esse grupo levantar, para eles levantarem tudo isso, para a gente começar um trabalho novo, requer um comprometimento financeiro, requer um comprometimento como profissionais. Sim. Então, tudo isso está acontecendo da melhor forma. Eu estou muito contente. É uma coisa bacana também, porque assim, são pessoas que não são dessa área, né, mas que veem, né, nisso aí realmente uma oportunidade de levar, né, produtos Sim. de qualidade para um campo, para um nicho que está meio em falta e já faz um certo tempo. Sim, apesar de jovens, eles sempre acompanharam também, sabe, daquilo que foi trilhado, daquilo que foi feito, tem toda uma história, que hoje vai fazer parte da história deles. Claro. Eles são os investidores, eles são os donos dessa empresa e eu estou fazendo essa parte, toda a mentoria, todo o trabalho profissional, levantando isso para eles. Mas é muito legal, eu estou muito feliz, é uma realização. E com certeza, né, o que a Ana falou, a nossa roupa, ela sempre poderia ter 1000 roupas, ela era apontada, sabia que aquela roupa era Anjo d'Água. Então, o nosso produto vai continuar sendo apontado, ele vai ser diferenciado, vai ser uma novidade bacana no mercado. Bom, e a gente vê o Naldo assim, daqui uns dias vai ter moda fitness para criança. Não, olha, a tendência agora nessa última Pit Bimbo, assim, o mais forte foi a parte da bicicleta, né, em português, que nada é a roupa esportiva sendo usada para o dia a dia, né? Sim. Então, os detalhes, até a roupa que eu tô, ela é esportiva, ela não é uma roupa aqui, mas ela é uma roupa que tende para o lado esportivo, que é uma das grandes tendências agora, né, que está acontecendo e vai continuar. Porque, não, eu acho que até mais do que uma tendência, é uma coisa que realmente veio e vai ficar durante muito tempo, porque tá todo mundo correndo atrás, né? Sim. De poder ter isso aí. Sim, é o que eu falo, é um pessoal diferenciado, né? Esses investidores, são atletas, são pessoas que estão pensando na saúde, estão pensando na beleza, estão pensando em um monte de coisa. E pessoas assim, como o Enio, como a Mari, eles estão voltados muito para a parte administrativa, a Verônica também, né? Já com outro empreendimento, e agora com mais um, né? Junto com a gente. Ó, eu queria que você falasse como é que está sendo essa sensação desse seu, vamos dizer, retorno, né? Porque é uma coisa muito bacana, você tem uma história muito bonita e a gente sabe que a gente tem esse, como se diz assim, dentro da gente ainda
por mais que estava um pouco afastado, alguma coisa nesse sentido, sempre queria, né, estar nesse meio e vendo tudo que está acontecendo em relação à moda. Eu acredito que às vezes você via comerciais, ou você vai a algumas feiras e tal, e você falava, poxa, tá faltando um negócio, não é isso aqui ainda, tá faltando desse jeito, e agora tá tendo essa oportunidade, né? Na realidade, né, com o término da Anjo d'Água, eu continuei fazendo algum trabalho Sim, para sim, alguns sim, clientes, sim, né? sim. E agora veio a se consolidar essa nova ideia. Olha, o que eu quero deixar, realmente, o que eu quero mostrar são marcas suaves, né? Mas assim, marcas suaves com profundidade, né? Onde vai ter uma história, onde vai ter uma paixão, não só pelas crianças, mas pelos pais, pelos profissionais que envolve, né? Todo esse trabalho. Então, porque eu falo assim, quando você faz um trabalho que ele é reconhecido, que ele é esperado, todo mundo se envolve. É lógico, primeiro você vai na criança, né? Depois vem os pais. Então, eu acho que é isso que eu acho. Eu acho assim, eu quero deixar uma marca suave, mas com profundidade, de riqueza, de história, de falar assim, puxa vida, eu tinha aquela blusa, aquele vestido que eu amava, que eu tenho muitas dessas histórias, né? Porque foram décadas e às vezes nas feiras o pessoal, aquelas crianças que um dia usaram a roupa já estavam numa outra fase vindo comprar. Então tem tudo isso. É isso que eu acho que eu quero. Mas você sabe que é uma coisa interessante? No programa de rádio que eu faço, toda quinta-feira a gente faz um TBT. Então a gente coloca um tema e volta, né, as coisas. E quando a gente coloca assim, coisas que você lembra da sua infância, né? Sim. Muita gente fala sobre roupa e calçado. Eu usava aquela botinha da Sandy, usava a sandália da Xuxa, eu usava uma bermuda que na verdade era uma calça que se tirava o zíper e virava uma bermuda. Eu usava esse negócio e tal. E muita gente fala sobre marcas, né? Às vezes falam lá, tem coisa que a gente pode falar lá no ar, tem coisa que a gente não pode. E eu acho engraçado porque marcou uma geração, né? Então, muitas pessoas que você às vezes está passeando, você está no restaurante, você está no shopping, a pessoa lembra de você, ela reconhece você pelos produtos que você fazia e pela marca. A pessoa, obviamente, aquela mulher da Anjo d'Água. Eu já comprei roupa para minha filha da Anjo d'Água. Sim. Você, filha, você já usou muita roupa da Anjo d'Água, uma coisa nesse sentido. Sim. Então, sabe que durante essa geração, durante muito tempo, teve onde usar, o que usar, né? E que hoje em dia, ela mesma fala, na minha época eu não achava, tinham as roupas bem melhores do que tem hoje. E essa comparação acho que é uma coisa bem legal, né? Porque mostra, primeiro, que você deixou a sua marca, esse legado ele permanece, e que agora outras pessoas que não tiveram a oportunidade de usar ou de conhecer, vai poder ter também. Sim, eu acho que eu tenho tem essa tradição e tem esse legado, né? Eu acho que nós temos sim, e quando você fala do nome, é como eu falo, dentro do ramo da confecção e tudo mais, às vezes, que nem eu falo, eu vim aqui para Rio Preto, eu não tenho um círculo de amizades grande, porque eu trabalhava muito, era muito corrida a minha vida, mas de repente, nesse meio né, de confecção, tudo, a marca, a minha pessoa, eu tenho assim, tenho grandes amigos de longe e que são lojistas, tem outros que não são mais, mas que foram décadas, né, de conquistas e deixar aí realmente deixar aí um projeto de saudade e que isso vai ter um retorno, né? Sim, com certeza, já está tendo aqui, né? Inclusive tá aqui, ó, qual foi a principal inspiração para essa coleção, né? Porque já estamos aqui quase, daqui a pouquinho, outubro aí, já vai estar lançando. O nosso lançamento vai ser para outono e inverno, né? E assim, outono e inverno vai ser uma surpresa, mas é lógico, é óbvio, sempre nós vamos usar os tons delicados, tudo que tiver de delicado para a criança, que lembre criança, que seja lúdico, que encanta, e vai vir ainda com uma pitada de outras coisas junto à roupa, né? Sim. Que vai ser muito bacana, que vai chamar muito atenção também. A roupa é o principal atrativo, mas ela vai vir junto de algo que vai ser uma surpresa legal aí no mercado. Bacana. Então a gente não vê a hora de logo estar podendo lançar e poder estar acompanhando tudo isso aí. A gente depois vai fazer também um outro podcast aqui para mostrar a marca e tudo mais e tudo para a gente poder fazer. Com certeza. Deixa eu falar aqui da Mariner Calçados, porque tá chegando o Dia dos Pais. Já pensou?
você dar um sapato bacana pro seu pai, hein? Uma carteira, você pode dar uma mochila para ele, uma polo. Na Mariner você encontra tudo isso. Preço especial, 2 lojas em Rio Preto. Fica ali no posto Monte Carlo, perto do aeroporto, tá? E também tem na Constituição com Independência. Lojas climatizadas e com todo o conforto que a Mariner tem para você, tá bom? Não esqueça, Mariner Rio Preto no Instagram, para você já fazer aquele presentão pro seu pai no próximo domingo. Falar da Y Steak, que é aquele restaurante com sabor afetivo. Gente, são mais de 25 mil pessoas atendidas nos eventos desde 2017, uma das pioneiras, né, em eventos, e tem também um restaurante onde você encontra toda sexta, sábado e domingo aquela comidinha com sabor afetivo, aquele churrasco especial, pratos exclusivos e sempre com música ao vivo, tá? Se você não conhece ainda, @ysteak lá no Instagram. Agradecer a Azevedo Contabilidade, junto com a gente por aqui, que faz a contabilidade do Noar e da Áudio Treves, a Líder FM 98.3, de segunda a sexta, sempre das 17 às 21 horas, estamos por lá esguelando, e o Rogério Simão, arte finalista, nosso grande parceiro também. Ô Mário, pra gente chegar aqui na parte final, pra gente já fazer as considerações, eu queria que você pudesse voltar um pouquinho no tempo, quando você começou a Anjo d'Água, né? Você imaginava, né, o sucesso que ia ter, os lugares as portas que iam abrir, os lugares que você conheceu, as pessoas que você teve essa oportunidade nessa caminhada toda sua, né? E voltar agora, né? Nesse momento que nós estamos falando aqui, poder reviver tudo isso, passar aquele filme na sua cabeça e com essa oportunidade de fazer uma coisa com ela continuar cada vez mais viva e principalmente ajudando os pais a vestirem as suas filhas, as suas meninas com uma roupa de qualidade e que a criança possa ter não só uma roupa bacana, mas extremamente confortável, que sempre foi o lema que a Anjo d'Água tem. Olha, eu acho o seguinte, nesse momento, passa muita coisa pela minha cabeça. Eu acho assim, a vida, ela é como um trem, né? Se você perder, você pular ali no vagão, e todas as vezes que eu tive oportunidade, que esse trem passou, eu peguei todas essas oportunidades, né? E foi a partir daí também que eu pude dar uma vida digna para minhas filhas, que elas estudaram, que elas se formaram, que elas foram mulheres que têm um peso, que têm caráter, que têm brilho. Então, assim, eu conheci muita gente e foi muito mais do que eu pensei, né? Então, é óbvio, cada época é uma época da vida da gente, mas foram pessoas assim que eu tenho eterna gratidão, né? E eu acho assim que agora o que tem por vir, eu estou num momento assim de renovar mesmo, de querer atingir um mercado diferenciado. Eu tenho outras propostas em relação às nossas vendas, ao nosso público. É óbvio que nós não vamos começar nada de uma forma enorme, grandiosa, mas de uma forma assim consciente e rica. Sim. Eu acho assim, são peças que vão ter um afeto, que vão ter uma história, que vão ter uma memória ali, que nós vamos conseguir deixar. De novo eu vou conseguir, eu tenho certeza disso. Sim. Tá? Então, é isso aí. Eu tenho só a agradecer, tem pessoas que me cercam, esse grupo que está comigo, essas pessoas, são pessoas assim, jovens, cheio de garra, de experiência, de vivência, e vai que juntou ali com as minhas ideias e que eu tenho certeza que nós vamos tocar isso aí da melhor forma. E é uma coisa muito bacana porque junta com tudo aquilo que você criou, né, durante todo esse tipo, essa bagagem que você tem, e não é muito comum a gente ver pessoas, igual você falou, pessoas jovens interessadas em fazer isso, né, em fazer esse trabalho. Sim. E encontrar esse grupo aí realmente. São pessoas fortes, né, que já tem um histórico em outras áreas financeiras, que estão atuando, que estão acontecendo e que estão acreditando, né? E é o que eu falo, olha, toda hora é hora, as crianças, nós temos um país que nós temos como prosperar, como tocar para frente, e é isso aí, eu acredito muito, né? E como nós falamos até agora, é uma outra proposta, é uma outra situação. Eu quero todas as meninas, todas, se vestindo com a nossa marca aí, com a Anjo d'Água. Ó, se você pudesse fazer uma frase aí, o que é moda infantil para você, o que você falaria?
Olha, a moda infantil é o sonho, né? Você não veste uma criança só com uma roupa. Você veste uma criança com um sonho. É. A criança sonha, a criança bate o olho naquilo e ela sonha. Então, moda não é só vestir, mas é deixar as crianças sonharem também, né? E respeitar. Né? Vamos respeitar nossas crianças, porque às vezes, não, eu não quero tudo aquilo, mas ela quer o essencial para ela sonhar, para ela se divertir, para ela correr, para ela ser realmente uma criança. Então, eu acho que moda é isso, não é só vestir, é deixar sonhar, é gostar, é amar, é estar dentro dessa proposta. Muito bem. Ó, parabéns pela sua trajetória, tá? Por tudo isso que você conquistou Muito e obrigada. por tudo que está por vir agora. Mandar um beijão especial para a Verônica que está aqui. A Verônica já é nossa patrocinadora aqui da Casa de Carnes Roseiral. O Naldo também, que sempre gentilmente entrou em contato. A gente conversou para poder marcar esse bate-papo aqui. Sim. Logo, logo a gente vai conhecer. Assim que estiver lançando, Com a gente vai certeza. trazer a turma toda aqui Com para a gente fazer um certeza. bate-papo, reunir todo mundo. A gente vai abrir esse estúdio aqui, mas vai caber todo mundo aqui dentro. Com certeza. E queria que você usasse aí esses últimos instantes aqui para suas considerações finais e falasse, né, dessa alegria da Anjo d'Água que está cada vez mais viva agora. Sim, realmente é uma ideia que está cada vez mais viva. Eu quero agradecer, né, a todo esse grupo, essas pessoas que estão acreditando nesse projeto e dizer que nós estamos aí, que é um caminho, estamos essa perspectiva de um caminho novo. E eu acredito muito, sabe? Eu tenho clientes, nós tivemos clientes no Brasil todo, né? A realidade de alguns é considerável hoje, outros já estão. Mas nós vamos estar trabalhando aí, nós vamos estar trazendo esse sonho, essas roupas, e devagar a gente vai aí pegando o mercado e estamos de volta. Vai ser sensacional. Tá? Ó, agradecer você que acompanhou a gente aqui, você que está no chat, você que vai estar maratonando esse episódio aqui depois, também os cortes pelo Instagram. Muito obrigado pela sua audiência. O mês de agosto está só começando. Nesse mês nós vamos ter os 5 episódios, né, que é durante o mês, e vamos ter também episódios extras, tá? Então fique ligado aí. Próxima semana, dia 11, tem a professora Graziella. No dia 16 tem a Vaidosas, que são 2 idosas humoristas que são sensacionais, estão fazendo aí um barulho pelo Brasil inteiro. Vamos ter a Marcela Gouveia, o Léo e Renato. Esse mês, se Deus quiser, nós vamos ter o Hayazaki aqui, não é verdade, meu querido André? Vamos ter ele, não é possível que ele não vai vir esse mês com a gente aqui. Mandar um abraço ao Gabriel e toda a galera também. Agradecer a cada um dos nossos parceiros, patrocinadores. Se você quiser fazer parte, entre em contato com a gente. O último mês, agora os últimos 30 dias, batemos 630 mil visualizações no Instagram. Muito feliz por cada inscrito, por cada pessoa que segue a gente, por cada empresa que acredita que a gente está chegando num número muito bacana de ser o podcast com o maior número de visualizações em Rio Preto. Graças a você, graças à estrutura que a gente tem aqui, graças à Filmix. Então, muito obrigado de coração, que Deus abençoe cada um de vocês e muito sucesso, Anjo d'Água, que realmente ela possa voltar com tudo e a gente, ela tá no lugar que ela merece estar e sempre esteve, que é sempre uma das marcas mais consagradas, mais desejadas por todas as mães e mais usadas por todas as meninas. Muito obrigada, Milton. A gente volta aqui depois. Vamos sim. Vamos voltar com as crianças aqui, vai ser bem legal. Vai ser muito bacana. Vai. Que Deus abençoe vocês. Próxima segunda-feira estamos de volta. Família Filmix, aquele abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.